Nós vamos abrir num salmo. O salmo que nós vamos estar lendo é o salmo de número 92. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você está nos visitando, não tem uma Bíblia, levante a sua mão, a gente pode emprestar uma Bíblia para você, os nossos diáconos podem trazer uma cópia da Palavra de Deus para você. Se você estiver perto de alguém, nós temos vários exemplares da Bíblia lá atrás. Alguém precisa de uma Bíblia, é só levantar a mão, a gente empresta você, devolve no final. Se você precisar de uma, você pode ir na livraria da igreja. Salmo de número 92. Esse salmo é um salmo fabuloso, porque ele é único no saltério, ou seja, no inário dos judeus. O livro de Salmos é o livro de inário, é o livro de oração dos judeus. Eles usavam para tanto cantar como para orar. Você sabe que o judeu, quando ele ora cantando. Então, o livro de Salmos ele era usado para oração e para cânticos. E o Salmo 92, ele já diz para nós que ele é um cântico para o dia do sábado. Logo lá em cima, você vai notar, em cima do Salmo 92, assim, um cântico para o dia do sábado, o que significa que esse salmo ele foi escrito para ser cantado e orado no dia do culto, como esse, é o dia do sábado, é o dia que os judeus louvavam a Deus, a gente louva no domingo, eles louvavam no sábado, e esse sábado, esse salmo foi escrito com esse propósito de ser um cântico de adoração para ser cantado na igreja, com os irmãos em coinonia. Então, ele traz os dois assuntos da coinonia, da comunhão, estar juntos, e o assunto da adoração. Ele não era para ser lido sozinho, ele não era para ser lido em casa. Esse salmo ele foi escrito para ser lido, cantado e orado no dia de sábado, no dia em que todos se reuniam no templo para juntos, em coinonia, em comunhão, adorar ao Senhor. Vamos ler esse salmo. E eu vou dando uma parada aí à medida que a gente está lendo, e eu vou focar em um só versículo. Começa assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Queridos, não tem como a gente ler rápido demais. Porque esse bom, no original, é diferente do bom, às vezes, no nosso dia a dia, no nosso linguajar. Você lembra quando você era criança que os seus pais faziam você fazer alguma coisa que você não gostava e o seu pai dizia assim, isso é bom para você? Por exemplo, meu pai fazia a gente tomar óleo de bacalhau. Não existe coisa mais ruim do que azeite de bacalhau. Mas na época que eu era criança, meus pais diziam que isso era bom para nós. Então, eles botavam aquela colherzinha, azeite de bacalhau e dizia, é bom para você, meu filho. Podia ser ter bom, mas não tinha prazer nenhum. Às vezes, nossos pais mandavam a gente comer, por exemplo, legumes. E alguns deles não tinham gostos muito bons. Hoje eu gosto de legume, hoje eu gosto muito de legume, mas na época, irmãos, não gostava. Mas o papai e a mamãe diziam, é bom para você. Quando os nossos pais diziam assim, olha, você tem que dormir cedo. E você dizia, eu não quero. E o papai e a mamãe diziam, é bom para você. Agora, esse bom aí não é só bom no sentido que faz bem, mas bom no sentido que é prazeroso. Existem coisas que não é só boa para nós, mas também essas coisas nos dão prazer. Por exemplo, se você vai comer uma alimentação gostosa, e ontem eu e Tereza estávamos em coinonia, na casa de um casal da igreja, e foi servido para nós, uma família nova na igreja, foi servido para nós uma lagosta. E essa lagosta não só era boa, mas era prazerosa. Você põe uma picanha na frente de você, e eu que sou carnívoro, meu irmão, eu gosto de carne, e você põe aquela picanha, ela é boa e dá prazer. É nesse sentido que o salmista diz, que existem coisas que não só é bom para a gente, mas nos dá um tremendo prazer. E ele diz assim, quando você vem para a igreja em coinonia, quando você vem para a igreja nos domingos pela manhã, quando você vem para a igreja com seus irmãos e irmãs, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao nome do nosso Deus Altíssimo. Aí ele diz assim, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Amor leal é uma palavra no original, a palavra chesed, que é uma palavra de conserto.
É a palavra traduzida às vezes como fidelidade, é a palavra traduzida como misericórdia, é aquela palavra lá em Lamentações assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidas, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Recebe esse amor incondicional, esse amor leal, essa bondade de Deus. Ele diz assim, olha como o nosso Deus é bom. É bom cantar louvores a Ele, e de manhã falar do seu amor leal, e de noite da sua fidelidade. Na igreja a gente traz os instrumentos, e aí os instrumentos daquela época era lira de 10 cordas, cítara, a melodia da harpa. Hoje nós temos teclado, bateria, piano, violão, baixo, as nossas vozes. Ele diz assim, Senhor, é bom a gente estar em coinonia, é bom a gente estar na igreja adorando a Deus com as nossas vozes e instrumentos, porque Tu me alegras, Senhor, mas Tu me alegras por causa dos Teus feitos, as obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Queridos, preste atenção nisso. Quando você foca naquilo que Deus faz, a sua fidelidade, o seu amor, a sua bondade, eu olho para vocês, eu vejo todos saudáveis, bonitos. Quando você pensa na bênção de Deus ter te dado um trabalho, que você tem comida em abundância, que você tem uma casa boa, que você veio para a igreja num bom carro, que Deus te deu uma boa esposa, um bom esposo, bons filhos, bons netos. Você diz, Senhor, eu sou tão alegre em te louvar pelos teus feitos. Ele diz assim, Senhor, olha o verso 5, querido, como são profundos os teus propósitos. Às vezes eu não entendo o que Deus faz, às vezes eu não entendo o que Deus quer, mas eu sei que Ele sempre tem um propósito bom para mim. Jeremias diz assim, os meus pensamentos, diz o Senhor, são pensamentos bons, nunca para o teu mal, sempre para te dar esperança e um futuro. Aí ele diz assim, Senhor, às vezes eu não entendo, às vezes até mesmo murmuro e critico. Mas os teus feitos, os teus propósitos são profundos. Ele diz assim, só o insensato, verso 6, não entende. Só um tolo para não enxergar. Queridos, só o tolo insensato não entende a profundeza dos propósitos de Deus para a nossa vida. Continua dizendo assim, olha, verso 7, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, na verdade eles serão destruídos para sempre. Pois Tu, Senhor, és exaltado para sempre. Os Teus inimigos, Senhor, os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem, a figura de linguagem daquele que trabalha no campo. Eu sou forte como o boi selvagem. Tu derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos maldosos agressores. Aí, no verso 12, ele faz algo maravilhoso. Ele diz assim, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Para que Deus vai fazer tudo isso? Para que Deus vai fazer o justo viçoso? E ele diz, o propósito da bênção de Deus na minha vida e na sua vida, quando Deus me abençoa e Deus te abençoa, sempre é para proclamar que o Senhor é justo. É proclamar que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Um dos propósitos da nossa igreja é falar das boas novas de Jesus. Então, Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar. Deus nos dá para que a gente possa dar. Queridos, Salmos
O livro de Salmos, e todo salmo é poesia. E toda boa poesia usa figuras de linguagem, ou lá em Portugal, figura de linguagem é chamado figuras de retórica. Eu nunca fui forte em língua, não. Eu gostava muito de matemática quando eu era criança, gostava de química, física, mas língua não dava para mim. Hoje eu gosto, mas quando criança não entrava na minha cabeça nem o verbo to be. Eu tinha aula de inglês no ginásio, que na época era ginásio, hoje é primeiro grau, e não entrava na minha cabeça o verbo to be. Hoje eu falo inglês pela glória de Deus, Deus abriu a minha mente, o Senhor que me ensinou. Eu estudei, mas Deus mudou a minha... Sabe que Deus pode mudar qualquer um? Eu não gostava de língua, não gostava. Hoje eu gosto de hebraico, eu gosto de grego, eu gosto de português, eu gosto de inglês, eu gosto de espanhol, se bobear, eu gosto de italiano e de alemão. Mas na época eu não gostava. Mas uma coisa sempre me fascinou no estudo de línguas, mesmo na época que eu não gostava, sempre me fascinou essa beleza de figuras de linguagem. Eu sempre gostei de uma poesia. Carlos Drummond de Andrade. Sempre amei ler sobre Carlos Drummond de Andrade, o que ele escrevia. Achava muito lindo. E negócio de figura de linguagem é algo fabuloso, porque é uma estratégia que o autor usa, o escritor, para aplicar no texto alguma coisa para conseguir um efeito determinado, importante na interpretação para o leitor. São formas de expressão que nós usamos no dia a dia. A gente usa nas nossas canções e claro que poesia é cheio desse recurso literário. Por exemplo, quando alguém escreve assim ou diz assim, a vida é um palco iluminado. Preste atenção nessa frase. A vida é um palco iluminado. Isso é uma metáfora, que é uma figura de linguagem que compara de forma implícita alguma coisa com outra coisa. Aí você ouve assim, a vida é como um palco iluminado. Falou tudo a respeito da vida. Que coisa linda. Você pode ver alguém, por exemplo, uma mãe falando com o filho assim, eu já disse 1 milhão de vezes para você não fazer isso. Isso é uma figura de linguagem que a gente usa, isso é uma hipérbole, é um exagero. Ninguém fala 1 milhão de vezes, mas a gente fala isso para enfatizar. É correto isso, é para enfatizar. Já falei para você 1 milhão de vezes, vem para a igreja, ora, faça a sua cama, acorda mais cedo, escova o dente. É uma hipérbole. Uma outra que eu li esses dias, olha isso, olha a coisa linda. O único sentido oculto nas coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. Deixa eu ler de novo. Isso é algo profundo? Lembra que ele falou que o tolo e o insensato não entendem. Mas vocês como são inteligentes, aqui só tem gente inteligente. Eu gosto da Igreja Mensagem de Paz porque é um bando de inteligente, espiritual e ungido. Então vamos lá. O único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum, profundo. Isso é um paradoxo. Uma figura de linguagem parece uma contradição que na verdade não contradiz nada. Quando diz assim que Deus nunca vai nos deixar e às vezes Ele nos deixa. Mas como é que Ele deixa? Jesus falou, Deus meu, por que não desamparaste? Mas eu nunca deixo você. É um paradoxo, mas é importante você entender que tem 2 lados da moeda. Muito interessante. Vamos dizer que você quer falar para uma pessoa que ela mentiu para você. Mas você quer usar uma figura de linguagem. O certo você era falar o seguinte, você mentiu para mim. Mas você pode falar de forma diferente. Você pode usar uma figura de linguagem chamada eufemismo, que faz as coisas mais brandas e diz assim, você não falou a verdade. Não é mais bonito isso, irmãos? Você chegar para alguém e falar assim, você mentiu. Aí você usar o eufemismo, você não falou a verdade. Por exemplo, quando você quer dizer que uma coisa é feia, você diz assim, é bonitinho. Porque o bonitinho é o feio arrumado. É um eufemismo, irmão. Quando todo mundo falar é bonitinho, sabe o que ele está dizendo? É um feio ajeitado. Eufemismo. Eufemismo. Olha essa aqui, eu li essa, eu amei essa aqui. Eu estava lendo, porque eu gosto de ler poesia, aí eu estava lendo essa. O fogo dançava com o vento.
o autor escreveu, o fogo dançava com o vento. Mas fogo não pode dançar, vento não pode dançar. Mas quando eu falo o fogo dançava com o vento, eu posso ver o vento soprando e o fogo queimando, talvez numa floresta. Isso é uma figura de linguagem chamada personificação ou presopopeia, quando você atribui a objetos inanimados ou seres irracionais ações próprias dos seres humanos. O fogo dançava com o vento. Todos nós brasileiros sabemos de cor o nosso hino nacional. E ele começa assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Preste atenção nessa frase. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Eu descobri que isso é um hipérbato, ou seja, uma inversão da ordem direta dos termos da oração para dar uma ênfase. Quando ele começa dessa forma, ouviram do Ipiranga as margens, põe lá, é hino nacional, é muito bonito. Isso faz o texto ficar rico e o significado saltar das páginas. Quando você e eu estivermos lendo o livro de Salmos, eu quero que você procure pelas figuras de linguagem. Eugene Peterson escreveu vários livros, entre eles uma versão da Bíblia chamada The Message. E ele diz o seguinte, ele diz que, na realidade, o coração do livro de Jonas contém um salmo. Quando Jonas estava no ventre daquele grande peixe, ele faz uma oração. E o Jim Peterson começou a olhar e ele descobriu que toda a oração de Jonas são citações de outros salmos. Ou seja, o que Jonas fez quando ele estava em apuro, não sabia o que falar, ele orou os salmos. Qual foi a última oração de Jesus? Nós sabemos que Jesus orou no João capítulo 17, mas qual foi a última oração de Jesus quando ele estava na cruz? Cheio de dor, sofrendo, sem saber o que falar, Jesus disse, meu Deus, por que me desamparaste? Isso é o Salmo 22, irmãos. Jesus nada mais fazia do que orar o livro de Salmos. Alan Davis diz o seguinte, os Salmos nos despem de noções errôneas quanto à oração, como por exemplo, Deus não pode usar o ódio, ou você tem que perdoar teu inimigo antes de se chegar a Deus. Não, o Salmo nos convida a falar com Deus com toda transparência. Então, minha esposa, eu já falei para vocês, ela gosta de falar com Deus abertamente, e a gente falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos orar os Salmos. Então tem um momento que o salmista diz assim, Senhor, quebra o dente do meu inimigo. Isso está nos Salmos, irmãos. Aí você diz assim, pastor, mas Jesus não falou que tem que ter amor? Tem que ter amor, mas às vezes o amor precisa ser mostrado depois do dente quebrado. A diferença do salmista é que o salmista diz o seguinte, Senhor, eu não posso quebrar o dente do meu inimigo. Eu não vou quebrar o dente do meu inimigo, mas eu vou entregar ele nas tuas mãos. E se tu quiseres, faz um good job e quebra o dente do meu inimigo. Ele é transparente. O salmista diz assim, Senhor, eu estou cansado de orar. As minhas lágrimas já secaram e eu preciso que tu respondas a minha oração. Quantos já se sentiram assim? Aí você lê o livro de Salmos. Às vezes você está com vontade de pular, saltar e dar glória a Deus. Você lê o livro de Salmos. Tem lugar lá que também o salmista queria pular, saltar e dar glória a Deus. Mas o livro de Salmos é um livro de transparência. É um livro que diz o seguinte, sem transparência não tem como ter um relacionamento com Deus. A gente não pode se apresentar a Deus de uma forma, e eu tenho muito cuidado nisso, porque a minha personalidade é diferente da minha esposa, por exemplo, e eu tento ser o mais cuidadoso possível, não que ela não seja, mas eu tento usar as formas corretas. E a Teresa fala assim, fala com Deus da forma que você está querendo, diz para Ele. É isso. Porque sem transparência não tem como ter relacionamento. Não adianta chegar para Deus e falar assim, Senhor, Deus, céus da terra, Criador de todos os universos. E Deus está falando, teu coração não está aí, meu amigo. Abra o teu coração, rasga o teu coração corante de mim. Então, nós chegamos no Salmo 92. E o verso 12 é onde eu quero focar com vocês, só por alguns minutos. Nós encontramos uma figura de linguagem que eu ainda não mencionei. Ele diz assim, olha,
Depois de glorificar a Deus, depois de adorar a Deus pelo que Deus faz, ele diz assim: olha, gente, o justo florescerá como a palmeira. Diga comigo essa frase: o justo florescerá como a palmeira. É uma figura de linguagem chamada de símile. E símile é quase igual a metáfora. Os dois fazem comparações, mas a metáfora, a comparação é implícita. A vida é um palco iluminado, implícita. A símile, ela explicitamente usa o como para que você saiba que ela está fazendo uma comparação entre duas coisas diferentes que têm qualidades iguais. Presta atenção. Duas coisas diferentes que têm qualidades iguais. O justo florescerá como a palmeira. Justo, palmeira. Bem, vamos começar definindo o que é o justo no livro de Salmos, porque você vai ler isso no Salmos inteiro e no livro de Provérbios, que também é poesia. Quem é o justo? O justo é o perfeito? Não. O justo é o santo? Não. O justo é aquele que nunca errou? Não. Os Salmos abre com o Salmo número 1, que dá logo de início a definição do justo. Ele diz assim: bem-aventurado, feliz. Na verdade, no original, essa palavra bem-aventurado, ou que algumas Bíblias dizem feliz, é uma exclamação. A palavra no original é ashrei. Ela é usada no grego, lá nas bem-aventuranças também, e é sempre em exclamação. E no plural, sempre. Ashrei, sempre exclamação, sempre no plural. Infelizmente, no português não faz sentido. Você não pode traduzir ao pé da letra, mas só para você entender, ele está dizendo assim: ah, benditos, bem-aventurados. É uma exclamação. Quem? O justo. Por quê? Porque ele, e você nota que ele diz assim: ele não anda segundo o caminho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o justo é aquela pessoa que fez escolhas corretas. Entre elas, nós cremos que é de ser crente. Entre elas, nós cremos que é de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas não são somente estas as decisões, porque tem muita gente que já aceitou Jesus, é crente, está na igreja, mas não age como justo. Porque o justo, ele tem cuidado naquilo que ele escolhe. Ele não anda no caminho dos pecadores. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não ouve o conselho dos ímpios, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Muito interessante essas três palavras. O ímpio é uma pessoa que brinca, que abandonou a moralidade, que não tem lei. Então, ele não segue o conselho dessa pessoa. O pecador é aquela que perdeu o seu propósito. Ela não perde tempo com essa pessoa. O escarnecedor é aquele que vive sempre fazendo um pouco da verdade. E ele não vai se assentar com essa pessoa. Qual é as características do que ele faz correto? O seu prazer é na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ô pastor, então o justo é aquele que lê a Bíblia todo dia, 24 horas por dia? Não, não é isso. O justo é aquele que fez escolhas corretas. Ele decidiu o seguinte: olha, eu vou me ajuntar com gente boa, eu vou sentar com gente que vai contribuir na minha vida, eu vou estar em lugar que vai ajudar o meu caráter, e eu vou ficar junto com aqueles que têm a verdade, e nessa verdade eu vou meditar e vou viver todos os dias da minha vida. E a verdade, claro que começa com a palavra de Deus, não somente a palavra de Deus, mas começa com a palavra de Deus. Então o justo é essa pessoa. E ele diz assim: uma pessoa que faz decisões boas e corretas, que nós vamos usar o termo bíblico, o justo, é como a palmeira. Não só isso.
mas ele floresce como a palmeira. Lembra que símile é quando você pega duas coisas e ele diz assim, essas duas coisas têm várias coisas em comum. Eu comecei a meditar nisso e falei assim, mas como é que o justo é como a palmeira? E eu descobri 7 características na palmeira que me ajudam a entender que são características que o justo tem. A primeira das características da palmeira é que palmeira sempre cresce bem alto. Palmeira não é baixinha, não, irmãos. Quando nós compramos a nossa igreja, nós colocamos umas palmeiras, elas já estão crescendo. Daqui a pouco elas estão tão alto como esse templo. Palmeira cresce bem alto, mas sempre nos lugares mais difíceis e em condições mais adversas. Ou seja, quanto mais dificuldade, mais a palmeira cresce. Geralmente a palmeira está no deserto ou perto de bancos de areia na praia. Ela cresce alto em lugares difíceis. O justo é como a palmeira. O justo é como lá, você lembra quando você era criança que você brincava, não sei como era lá em outros estados do Brasil, mas no Rio de Janeiro a gente chamava de João Teimoso. E o João Teimoso era um bonequinho que tinha um pouquinho de areia embaixo e cheio de ar, e você dava um soco nele e dava outro soco nele, mas ele sempre se levantava e estava de pé e sorrindo. O justo é assim, irmãos. Quanto mais problema, melhor ele fica. Você sabe que a igreja cresce mais sempre abaixo de perseguição? Quanto mais a igreja foi perseguida em todo lugar do mundo, quando a igreja foi perseguida na China, ela saiu de 10 milhões e foi para mais de 100 milhões de crentes. A igreja no Brasil cresceu muito quando a igreja era minoria e perseguida. Eu não sou de 1900 antigamente, meus irmãos, não. Eu nasci há poucos anos atrás, mas eu me lembro que quando eu era criança, a gente era chamado de Bíblia. A gente era chamado de todos os nomes. Para ser crente tinha que ter fibra. Hoje, o crente é igual a qualquer outro, irmãos. Não tem diferença nenhuma. Não estou falando de legalismo, não. Não é o coque. Não é até feio isso, irmãos. Não é o cabelo na perna. Não. Não é o tamanho da Bíblia. Era um caráter. Crente era crente verdadeiro. E eu noto que quando a igreja fica muito confortável, ela para de crescer. Aí o que Deus faz? Assim, o justo é palmeira. Manda aí um vento. Manda aí alguma coisa. E aí o justo começa a crescer. Pastor Max pregou uma mensagem fabulosa na sexta-feira, mostrando para nós que para termos vitória nós temos que ter paciência, mostrando que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. E, irmãos, eu noto na nossa vida que quando Deus permite algumas tribulações, é quando a gente cresce mais. Aí você diz assim, pastor, mas isso não é de Deus. Claro que é. Paulo diz assim, que nós devemos nos alegrar até mesmo nas tribulações, sabendo que elas criam em nós caráter, experiência e perseverança. Tiago diz, tem de grande gozo quando vocês passarem por várias tribulações, porque o justo, irmãos, é quase que ele precisa, e eu sei que isso vai contra muitas coisas que são pregadas no dia de hoje. O justo quase que precisa de um pouco de aperto para que ele possa ir na presença de Deus e buscar o Senhor. Eu me preocupo com a igreja de hoje, que só fala em prosperidade, que só fala, Senhor, me dá, me dá, me dá. É por isso que a gente está voltando a esses hinos antigos. Porque você ouve os hinos de hoje, é só, eu sou uma benção aqui, do lado direito, do lado esquerdo, me dá aqui, me dá ali. E cadê a adoração a Deus pelo que Ele é? Cadê a adoração a Deus pelos seus feitos? Pessoas querem barganhar com Deus. Se Deus fizer, eu faço. E mais lindo é, Senhor, se fizer ou não fizer, eu vou continuar fazendo. Fizendo ou não fazendo, eu vou continuar te servindo. O justo é como a palmeira, que precisa até mesmo de vento forte, para que seja forte de caráter.
Segundo, o justo é como a palmeira, porque a palmeira tem raiz profunda. Ou seja, tão grande quanto o tronco. Uma palmeira, para crescer para cima, ela primeiro tem que crescer para baixo. A base da palmeira não é a terra onde ela está. A base da palmeira é o banco de água que está lá no fundo da terra. Ela tem raiz. A razão que muitas pessoas não estão firmes com Deus é porque elas são pessoas sem raízes. Jesus falou isso em Mateus 13, ele disse isso. Ele diz assim, Jesus falou assim, olha, o semeador saiu a semear, ele semeou a semente, algumas caíram à beira do caminho, e aí vem os pássaros e levam. E tem um outro que cresce no meio dos espinhos, e ele usa um, ele diz assim, mas tem um que cresce no meio de pedras, e não tem raiz. E aí Jesus diz em Mateus 3 o seguinte, esses são aqueles que por um pouco de tempo servem a Deus, mas logo depois eles abandonam, porque não tem raiz. Quantas pessoas, irmãos, são fogo de palha? Fogo de palha é assim, irmãos, pega rápido, mas acaba logo. Gosta de um barulho, mas não gosta de perseverança. Eu não sei, a minha maneira de pensar é o seguinte, você tem que servir a Deus através de uma perseverança. Na sexta-feira a gente orava assim, a vida cristã não é uma corrida, é uma maratona. O mais importante não é velocidade, é perseverança. Eu tenho o mesmo carro já há 10 anos, já está na hora de trocar, que a diretoria possa ouvir isso e dizer amém. Mas é o mesmo carro, irmãos. A esposa é a mesma, já vai fazer 30 anos no ano que vem. Sou pastor dessa igreja há 28 anos, eu gosto de coisas perseverantes. Muitos entraram e saíram, a gente continua aqui. Amém. Perseverança é bom, irmãos. Raízes profundas. O justo é assim. Número 3, o justo é como a palmeira, porque o justo, a palmeira, ela produz frutos, doce e nutritivo. A palmeira dá 2 tipos de fruto. Na época de Israel, o fruto principal da palmeira era a tâmara, que é uma frutinha doce, e aquilo dá uma energia tremenda, irmãos. Quem come aquele negócio tem força para andar no deserto. O outro fruto da palmeira é o coco, porque um coqueiro é um tipo de palmeira. Então, ela não só cresce, mas ela dá fruto para alimentar as pessoas ao seu redor. Que figura língua, que símile maravilhosa. O justo dá fruto para alimentar as pessoas ao seu redor. Jesus falou isso em João capítulo 15. Jesus falou isso em Mateus, em Marcos e Lucas. Ele disse o seguinte, que os meus filhos vão dar fruto, os meus discípulos dão fruto, porque é pelos frutos deles que vocês vão conhecer quem são eles. O justo dá fruto. O justo deixa um legado. O justo deixa um legado. Quando Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu vou embora, mas eu deixei um legado, eu deixei frutos. O justo é assim, irmãos, o justo não está preocupado somente com a geração presente, ele está preocupado com a geração futura. O justo não pode só pensar, eu quero a minha bênção agora. Ele diz assim, eu quero a minha bênção agora, mas eu quero também para os meus filhos, para os meus netos e para aqueles que vão vir depois de mim. Dá fruto. Número 4, as raízes, voltando às raízes. As raízes da palmeira interligam com as outras raízes para produzir outras palmeiras. Ou seja, palmeira não gosta de ser uma árvore sozinha. Palmeira, ela precisa de outras árvores perto dela. Então o que acontece? Lá embaixo da terra, quando ela cria raiz, ela rapidamente vai procurando outra raiz de uma outra palmeira, porque ela entende que é na união das raízes que elas vão encontrar a sua força. Isso tudo tem a ver com koinonia, irmãos. Tem gente que diz assim, eu posso adorar a Deus em casa. Não só pode, como deve. Eu posso adorar a Deus no meu carro. Não só pode, como deve. Então, para que a gente vem na igreja? Porque Hebreus 10 diz o seguinte, que a gente vem na igreja para a gente poder, como uma raiz, interligar com a outra e ajudar um ao outro. A Bíblia diz assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte. Aí você vem na igreja, você ouve uma palavra
E você então é abençoado pelaquela palavra. Você vem triste, você sai alegre. Alguém ora por você. Aqui você presta conta um ao outro. Pastor, tem que prestar conta um ao outro. Precisa para a tua proteção. Porque quando você é protegido um por outro, é por isso que os pastores, quando você não vem, liga para você, ora por você, cobra de você. Não é porque a gente precisa somente da tua presença, a tua presença é bem-vinda, mas é porque você precisa de estar interligado, assim como a palmeira. Por isso que koinonia é importante. A Bíblia diz que 2 é melhor do que 1. Número 5, outra coisa maravilhosa a respeito da palmeira. Interessante que a palmeira não aceita enxerto e não pode ser enxertada em nenhuma outra árvore. Ou seja, palmeira é genuína. O justo florescerá como a palmeira. Justo é genuíno. Justo não é hipócrita. Justo não fala somente o que os outros querem que ele fale. Justo, antes de falar, vive o que fala. Isso é maravilhoso. É por isso que o salmista disse, mas o justo florescerá como a palmeira. Não aceita enxerto, nem enxertado em lugar nenhum. O que é mesmo. Tem que ser igual Jesus. Maravilhoso isso. Eu podia ficar muito tempo aí, mas... Outra coisa interessante, essa é maravilhosa. Não que as outras não sejam, mas essa é maravilhosa. A palmeira tem o seu crescimento contínuo. Palmeira nunca para de crescer. Se ela parar de crescer, é porque morreu. O justo floresce como a palmeira. Porque o justo, irmãos, o crescimento dele é contínuo. Ele nunca pode dizer, já alcancei a maturidade, não preciso de saber mais nada. O justo nunca pode dizer assim, já sou cheio do Espírito, não tem lugar para nem mais uma gota do Espírito Santo, porque eu tenho todos os dons. Tem gente que anda dessa forma, não é justo. Porque o justo sabe o seguinte, eu tenho que aprender mais, eu preciso mais de Deus, eu quero mais de Jesus, eu não posso parar de crescer. E por último, os ramos da palmeira sempre na Bíblia simbolizam gozo e vitória. Toda vez que alguém queria festejar, como na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sempre festejava com os ramos da palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Os ramos, a vida da palmeira, lembra de gozo e alegria. Mesmo sendo uma árvore que cresceu no meio de dificuldade, a sua vida, ela emana gozo e alegria. Volta comigo, por favor, no Salmo. Porque uma vez que você entendeu tudo isso a respeito não só deste salmo, mas de todos os outros salmos, eu preciso de terminar lendo os versos 12 até o verso 15 novamente. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Outra mensagem para outro domingo. Cedro do Líbano tem tanta coisa para a gente. Talvez você vai querer aprender sobre isso mais tarde. E ele diz assim, tanto a palmeira como o cedro do Líbano é o justo, e é plantado na casa do Senhor. Lembra que esse salmo foi escrito para ser cantado aonde? Na igreja. Em comunhão. Plantado na casa do Senhor. Eu no culto em inglês terminei hoje a série This is my church. Esse é o 3º ano, só para você saber o que está acontecendo na sua igreja. Nós temos um plano de 5 anos para estabelecer uma congregação em inglês multiétnica em South São Francisco. Uma congregação que não é só brasileira, não é hispana, é uma congregação multiétnica que se reúne aqui e tem o inglês como a língua principal. E nós estamos fazendo isso no culto em inglês. Então, nós temos 5 anos para fazer isso, nós estamos no 3º ano. E hoje eu terminei a mensagem This is my church, pedindo a eles um compromisso. E depois de falar 4 semanas sobre o que é a igreja, o que nós cremos, etc., nós terminamos dizendo o seguinte, agora eu quero que as pessoas que querem plantar os seus pés aqui nessa igreja, dizer, essa é a minha igreja, eu quero um compromisso hoje. Eu tenho já vocês aqui por 2 anos, nós não temos membresia, como já temos nas congregações dessa igreja, mas agora eu quero começar.
E eu dou glória a Deus, que nem todos preencheram, mas 50 pessoas preencheram e falaram assim: a partir de agora, esta é a minha igreja. E queridos, eu creio que com essas 50 pessoas, nós vamos mudar a história da cidade de São Francisco. E você faz parte disso. Mesmo que você não esteja no culto, você faz parte disso, porque essa igreja implantou essa outra igreja. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de Deus. Mesmo na velhice, ou seja, mesmo quando você estiver no finalzinho da sua vida, vai continuar dando fruto. Vai continuar viçoso e verdejante. Pastor, qual é a sua visão para o futuro? Primeira volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. Mas se demorar, irmãos, eu não vou terminar num asilo, não. Eu vou terminar pregando a palavra de Deus. Viçoso, verdejante, dando fruto. E você também, você vai terminar a sua vida louvando a Deus. Uma vez eu ouvi um cântico que dizia assim: eu te louvo com o meu coração, eu te louvo com a minha voz. Eu te louvo com o meu coração, eu te louvo com a minha voz. E se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos. E se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. E se me faltar os pés, eu te louvo com a alma. E se me faltar a alma, é porque contigo estou. É isso que a gente quer, irmãos. Dar fruto até acabar. Eu estou interessado numa igreja que está disposta a servir a Deus por resto da vida. Ontem alguém me perguntou, com muita sinceridade: pastor, o senhor conhece alguém que foi pastor e abandonou a Deus? Não conheço ninguém, irmãos. Porque tudo que é pastor que eu conheço quer servir a Deus até o final. Você conhece algum crente que abandonou? Conheço, mas não era crente. Porque não é possível você beber da água e depois querer lama. Quem bebeu da água que Jesus tem dado, irmão, nunca mais vai para a lama. E os crentes que eu estou interessado de pastorear são crentes plantados na casa de Deus, que vão dar fruta até o final, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Eu quero orar por você. Ao terminar essa campanha, eu quero orar primeiro para que você e eu possamos ser como a palmeira. Você diz: pastor, eu ouvi essa palavra e eu quero que a minha vida seja exatamente essa. Eu quero ter essas características. Se você diz: pastor, eu não anotei, eu posso tá na internet, eu posso mandar para você nessa semana no newsletter da igreja os pontos todos, eu passo para você. Mas o mais importante é que você entenda o espírito da coisa. Você diz assim: Senhor, eu quero nessa manhã dizer, eu quero estar plantado na tua casa. Eu quero ser... Eu não tive tempo para mostrar isso para vocês, irmãos, mas você nota que no Salmo 92, o ímpio é comparado como o quê? Como a erva do campo, que brota hoje e depois vai embora. Mas o justo é comparado como a palmeira. Salmo 1 diz assim: serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você diz: pastor, mas eu não estou prosperando, eu sou justo. Prosperidade precisa de ser definida da forma de Deus, não sua. Prosperidade não é tudo que você quer, prosperidade é tudo que Ele quer para você. Prosperidade é estar no centro da sua vontade e no centro do seu plano para a tua vida. Há uma promessa de Deus, e eu dei a minha vida e continuo dando para pregar essa palavra, porque eu sei que ela é verdadeira. Se eu e você formos justos, plantados na casa do Senhor, em coinonia, em comunhão, em adoração, proclamando a Deus, Deus promete a você que você prosperará, que você será abençoado. E eu não quero orar pelas famílias, eu quero orar pelo indivíduo hoje.
E todos que dizem, pastor, eu quero isso para mim. E eu estou falando à medida que eu também estou falando, porque eu quero essa oração para mim também. Eu quero que você levante não uma mão, mas levante as duas para o alto. E eu vou orar por você. Eu vou orar por mim nesse momento. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, nós queremos essa manhã sermos como esse justo, plantado na casa do nosso Deus. Nós queremos ser como a palmeira e florescer como a palmeira, dar frutos, crescer, ter raízes, estar em comunhão. Eu quero orar por cada um que tem as suas duas mãos levantadas neste santuário e aqueles que estão em casa. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua mente, eu abençoo a tua alma, eu abençoo o teu espírito. E eu declaro você um justo do Senhor. Eu oro que você faça escolhas que te caracterizem como justo. Que você possa discernir o escarnecedor, o ímpio e o pecador. Que você fique longe deles e se apegue com aqueles que amam a lei do Senhor e nela medite de dia e de noite. Eu oro que você e eu sejamos plantados na casa do nosso Deus, dando fruto e fruto que permaneça. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir uma coisa a mais. De agora até o dia 30 de setembro, como pastor, eu tenho autoridade de pedir aos membros dessa igreja, todos os dias eu quero que você leia um salmo, pelo menos. Se ele for curto, você vai ler 2 ou 3. Ah, pastor, mas eu estou lendo Mateus. Deixa Mateus e leia os Salmos. Ou então leia Mateus, mas também leia os Salmos. Todo mundo lendo os Salmos nessa igreja. Lembra quando a gente fez os 40 dias da palavra, que a gente aprendeu um método chamado de personalizar? Eu quero que você personalize. Eu quero que você ponha lá. Quando você lê o Salmo 23, você vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor não vai deixar que nada aconteça comigo. Quando você lê o Salmo 46, você diz assim: Deus é o refúgio do Fernando. Ele é socorro bem presente na angústia do Fernando. Pelo que o Fernando não temerá, ainda que as coisas ao redor dele estejam adversas, o Fernando vai permanecer firme na casa de Deus. E nós vamos ver um mês abençoadíssimo de setembro, irmão. Eu profetizo agora que será o melhor mês do ano de 2012. O melhor ano de 2012. Você vai ler o Salmo. E agora eu quero fazer uma oração especial. Eu quero orar por todos os que estão enfermos nesse momento. E com isso eu vou terminar. Se você está enfermo, qualquer enfermidade do seu corpo, ela vai sair agora em nome de Jesus. Se você está enfermo, vem aqui à frente. Eu quero que os líderes do altar estejam aqui. E a gente vai impor as mãos sobre você. E você vai sair só enfermo. Nós não vamos orar por outra coisa. Mas se alguém tiver com dor, enfermidade, problema do coração, problema de diabetes, hoje é o seu dia da sua cura. Nós não vamos demorar muito tempo não. Nós só vamos impor as mãos sobre você. Agora, espera um pouquinho, queridos. Eu vou dar ordem, tá? No momento em que eles impor as mãos sobre vocês, você vai sair curado nesta manhã, em nome de Jesus. Rapidamente venha. Alguém vai impor as mãos sobre você nesse momento. E a igreja cante esse cântico que é adoração.